Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o PetCast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Olá, ouvinte, eu sou a Alice. Estou de volta para mais um episódio do PetCast. E hoje eu estou aqui com a minha parceira de pet, a Gabi. Oi, gente! E hoje a gente veio com um tema que vai continuar o que já foi iniciado no último episódio, porque em 2024 o golpe empresarial militar brasileiro chega à marca de 60 anos, e por isso o PetCast História organizou uma série de 4 episódios que irá abordar eixos econômicos, culturais, sociais de um dos períodos mais difíceis da história do Brasil. Nesse segundo episódio da série, o nosso objetivo é colocar o foco nas políticas econômicas e entender quais as consequências de curto e longo prazo que essas tiveram, além de desmistificar algumas concepções que se estabeleceram a falar da economia durante o período ditatorial. Para isso, convidamos uma figurinha carimbada nos episódios do PetCast, o professor da casa, Renato Coutinho. Bem-vindo mais uma vez, professor, e fique à vontade para se apresentar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alice, Gabriela. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma satisfação fazer parte desse espaço aqui de diálogo, né, de construção de conhecimento. Eu até brinquei outro dia com a Gabriela, fiquei muito feliz, assim, já que eu domino um pouco as ferramentas tecnológicas, mas eu no Spotify eu descobri que os episódios anteriores estão lá, assim, uma surpresa, né? Eu não sabia que ficava disponível no Spotify todo o material, né, produzido pelo Pet História, então foi uma grata surpresa saber que está disponível, né, numa plataforma tão acessível. Eu até fiquei escutando novamente, assim, eu lembro que um dos episódios eu participei foi durante a pandemia, então ainda tem aquele trauma de lembrar onde eu estava, trancado em casa, né? Acho que foi o primeiro, se eu não me engano, ainda em 2020, quando eu participei. Então é sempre uma satisfação, uma alegria estar aqui nesse canal de diálogo com vocês. Me apresentando rapidamente, enfim, como a Alice já disse, né, eu sou professor da casa desde 2019, mas estou há mais tempo, né, nos corredores da UF, porque eu fiz graduação lá, fiz doutorado na UF, o mestrado eu desgarrei um pouco, fui para o Rio Grande, fiz na ciência política, lá na Federal do Rio Grande do Sul, e retornei, né, para fazer o doutorado aqui, numa trajetória que entre graduação e doutorado ela se transformou bastante, né, porque na minha graduação eu fazia parte do POLIS, né, um laboratório de história econômica, né, eu fui orientado pelo professor Carlos Gabriel, né, mantive uma discussão muito próxima com as questões da história econômica, evidentemente, né, eu lembro que minha monografia foi sobre modelos explicativos do sistema colonial, né, uma coisa que hoje em dia eu mantenho uma relativa distância com esse debate. E no meu doutorado eu me aproximei do Brasil republicano, né, já com uma passagem no mestrado na ciência política, como eu disse, como eu mencionei, que reorientou os caminhos teóricos e metodológicos, e no doutorado eu acabei trabalhando com a questão do desporto e da identidade nacional nos anos 30 e 40 no Brasil. Então, eu fico feliz porque eu já fui no PEC também um tempo, né, na graduação, eu transitei em diferentes laboratórios e fico muito satisfeito quando eu olho também os episódios, né. Eu participei de um episódio sobre desporto e hoje eu estou aqui falando de história econômica, então é uma alegria poder ser lembrado também, né, como eu disse, né, por mais que eu não pesquise há muitos anos, e foi uma época em que eu me vinculei ao laboratório na graduação, mas no meu curso de Brasil 3, a gente inevitavelmente, né, trata desses assuntos vinculados à história econômica. Hoje a minha optativa também tem uma unidade específica sobre história econômica, então recordo com muito carinho do curso de graduação que eu fiz com o Carlos Gabriel sobre o pensamento econômico brasileiro,
né? Então, é muito legal ser convidado. Eu fiquei, inicialmente, quando a Gabriela falou comigo, eu pensei assim, bom, vamos falar de futebol, ditadura, né? E aí ela, não, é sobre o milagre. Eu falei, pô, legal, cara, fiquei lisonjeado, assim, de ser convidado, né? Mesmo não pesquisando, como eu disse, né? Hoje eu estou cada vez mais trabalhando com futebol e ditadura, tenho uma pesquisa em desenvolvimento sobre o Zico, especificamente, nos anos 70, né? Mas o papo hoje vai falar de futebol um pouquinho, inevitavelmente, mas a gente, né, vai tratar mais das questões vinculadas às diretrizes dos planos econômicos da ditadura e o impacto disso sobre a memória dos tempos de autoritarismo no Brasil. Isso é legal que já fica aí para o nosso ouvinte que acha que tem que decidir todo o seu futuro da sua vida, de monografia, doutorado, pós-doutorado, no segundo período, né? E aí a gente vê que não é bem assim. Sai da história econômica, vai para a ciência política, depois vai para a história social e cultural. E história é isso, né? É um pouco de tudo. O que você não gosta, né? História total. Não é isso. Não fale isso, não arrume inimizade. Não, mas é muito importante isso. Mas, sério, agora, é muito importante que o aluno, especialmente de graduação, que ele não feche as portas num curso tão rico, agora puxando a sardinha para a nossa brasa aqui, é um curso tão rico como o da UF, é um curso com múltiplas possibilidades, sabe? E é um erro, de fato, sabe? Sem medir palavras, é um erro o estudante que se fecha em torno, né, de uma formação única na graduação. É bom ouvir as divergências, sabe? E vocês estão num curso muito rico. Não é toda a universidade que tem um corpo docente robusto como o da UF. Né? Então, é muito legal que vocês combinem, né, a formação de vocês com vozes, né, que divergem. Né? Porque há divergências, sim, teóricas e metodológicas no departamento. Isso é muito saudável. Né? Então, vai aqui a dica de um estudante ufiano, né, que eu aproveitei, de fato. Né? Às vezes não é simples, porque na hora que a gente tem que definir também, né, as nossas orientações, as nossas, né, redes de contato nos laboratórios, né, é importante que a gente saiba o que a gente quer. Isso é importante também. Né? Não vamos exagerar em relação a tanta possibilidade de pesquisa, porque acaba que a gente não define um objeto, né, que a gente está vinculado. Mas, especialmente em relação às aulas, né, é muito importante que isso seja destacado. Né? Vocês têm um curso com muitas possibilidades, com leituras muito distintas, e isso eu acho que talvez seja a grande riqueza do departamento, do Instituto de História da UF. Né? Então, aproveitem. Né? Eu aproveitei bastante. Né? Tive aulas diversas. Pode deixar que a gente está aproveitando bastante. Mas, bom, no episódio anterior, né, que a Alice estava falando, que já foi o primeiro episódio dessa série de 4 episódios sobre a ditadura, o professor Lucas Pedretti introduziu a temática da ditadura militar no Brasil e já falou um pouquinho sobre a questão econômica e dos interesses que estavam em jogo no momento do golpe de 1º de abril de 64, né? Mas por mais que exista um imaginário de uma política econômica homogênea e até mesmo positiva do período ditatorial, a gente sabe que durante esses 21 anos houve a aplicação de diferentes estratégias que reverberaram na sociedade de maneira positiva ou negativa, né, dependendo do grupo também. E a historiografia tende a fazer uma divisão que começa com o período da gestão do Castelo Branco, passando pelo milagre econômico do Médici e, por fim, no último momento que abrange os governos do Geisel e Figueiredo. Você podia fazer para a gente um panorama geral das políticas econômicas desses 3 momentos e falar um pouquinho também sobre como a sociedade brasileira foi afetada por eles? Bom, a primeira coisa que a gente tem que destacar é o que foi herdado, né, em termos de condições econômicas do país, né, quando os militares assumiram o poder após o golpe em 64. Né? Isso é importante destacar. O Brasil vinha, né, desde os tempos, especialmente do governo Juscelino, desde o final dos anos 50, né, num processo crescente, inflacionário, né, em função de um crescimento exorbitante do gasto público. E o governo Goulart enfrentou muitas dificuldades, né, na tentativa de reequilíbrio fiscal do país. Né? Isso é uma característica marcante do governo Goulart, na medida em que,
quando o presidencialismo se estabelece, né, após o plebiscito, houve a tentativa do estabelecimento de um plano capaz, né, de reequilibrar primeiro a situação fiscal do país para depois, né, promover as reformas de crescimento econômico, mas o cenário político não permitiu que essas medidas, né, de austeridade elas avançassem, né? Então, a pressão política sobre o governo Goulart ela acabou inviabilizando, né, esse momento inicial de reequilíbrio das contas públicas, o que levou a um processo desenfreado, né, de inflação, que acaba corroendo o salário, que acaba tendo impacto também sobre a vida dos trabalhadores. E esse processo foi muito, né, criticado pela grande imprensa na época, especialmente a partir de 63. Então, todo o capital político que o Goulart tinha, quando ele assume a presidência, esse capital político, inclusive, que pode ser demonstrado pela vitória expressiva do presidencialismo, que era um recado dado, né, de apoio ao Goulart em 62, mas a partir de 63, com o fracasso do plano econômico do governo Goulart, que visava, né, esse reequilíbrio das contas inicialmente, né, e aí me permita, assim, Gabriela e Alice, a gente está aqui num canal que também é aberto para o grande público, então em alguns momentos eu vou fazer um vai e volta assim, de questões contemporâneas e em relação à ditadura e aos anos 60, né? Fazendo uma comparação assim, com a situação hoje do Brasil, né? Esses 2 primeiros anos do governo PT, do governo Lula agora, né, o Lula 3, né, e como o Haddad até hoje vem sendo blindado pela imprensa, pela própria direita brasileira, que elogia a política fiscal do Haddad, que visa, né, zerar o déficit e através de um controle de gastos, o que é incompatível muitas vezes com as demandas dos grupos que chegaram ou que apoiaram a chegada do PT ao poder, que estão demandando maior investimento público, reajuste de salário, enfim. Esse dilema que hoje, me parece, o Haddad, até hoje, né, dia 2 de abril de 24, né, a gente nunca sabe o amanhã, né, nem os 15 minutos, né, daqui a pouco pode ser que mude, mas até agora, né, 2h17 da tarde do dia 2 de abril, o Haddad ainda consegue preservar o prestígio mesmo através, né, dessas políticas de austeridade visando o reequilíbrio das contas públicas. O governo Goulart, né, não conseguiu gozar do mesmo prestígio, né, e as esquerdas em 63, né, iniciaram uma série de greves que repercutiram, né, em paralelo a um processo de radicalização política, né, que parte das direitas e das esquerdas, né, e esse processo acabou acelerando a crise de governabilidade, né, do Goulart, que entra em colapso, né, um governo que entra em colapso a partir de 64, culminando com o golpe civil militar, né, do dia 1º de abril. Então, os militares herdaram uma demanda, né, e assim, sem entrar no mérito até porque o tema não é esse, então se eu enveredar por esse caminho, a gente acaba saindo do eixo da discussão. Sem enveredar pela discussão sobre os significados do golpe. Eu estou tentando evitar isso, sabe? Estou, inclusive, tentando evitar, né, de discutir necessariamente o governo Goulart, mas eu trouxe isso à tona para dizer que, desde os anos 50, o combate à inflação é uma questão central dos governos brasileiros, né? E o governo que toma posse, o governo militar que toma posse 9 dias após o golpe, né, o governo Castelo Branco, ele vai enfrentar as questões que estruturavam, né, essa crise fiscal pela qual o Brasil passava. Evidentemente que dentro de uma ditadura, né, as ferramentas políticas são muito mais acessíveis, muito mais fáceis para você aplicar o remédio amargo da receita liberal. E o remédio amargo da receita liberal é corte de gastos, né, restrição de crédito, né, redução do salário através de políticas de arroxo, né? Numa democracia, isso é muito mais complexo, né? O Goulart, na medida em que o Goulart não avança em questões de reajuste salarial, greve, os sindicatos param,
né, o Castelo Branco não vai enfrentar esse problema, porque a gente está falando de uma conjuntura estatorial, em que, bom, como é que se trata a greve? Como uma questão de polícia. Né? Então, não há negociação, não há diálogo nesse aspecto. Né? Então, o remédio amargo ele veio, né, pós-64. Né? Um remédio amargo que inclui também uma série de mecanismos que vão afetar a história econômica do Brasil lá nos anos 80, né, como a questão dos títulos da dívida pública, né, e a indexação no pagamento da rentabilidade desses títulos para os investidores, um processo que, né, culmina e contribui decisivamente para a hiperinflação do Brasil nos anos 80, né? Mas, em termos de conjuntura política, né, o arrocho salarial, a gente tem aqui, né, eu até em sala de aula, eu lembro, né, que eu trouxe os dados, né, e é importante citar a referência do Marcos Napolitano, né, no livro 64, História do Regime Militar Brasileiro, né, o Napolitano apresenta esses dados. O salário mínimo, o poder de compra, do salário mínimo brasileiro em um ano de ditadura, em um ano e meio de ditadura, ele perde 25% do poder de compra. Isso é um arrocho, né, razoável. Né? Então, o governo ele ataca, né, o problema da arrecadação com a criação dos títulos de dívida pública e, por outro lado, ele ataca o problema do endividamento do Estado, cortando na carne, né, o investimento social e controlando os reajustes salariais, né, e arrochando o salário. Então, o governo Castelo Branco, que não faz parte dessa memória dos tempos áureos da ditadura, mas ele foi fundamental em termos de reequilíbrio fiscal para a gente entender as possibilidades, né, do que nós chamamos de, ou nós não, né, perdão, do que os militares chamaram de milagre econômico, né? Sem esse reequilíbrio fiscal anterior, né, dificilmente, né, claro que a conjuntura internacional também contribui, né, para o final dos 60 e início dos 70, para o crescimento exponencial da economia brasileira durante esses anos de governo Médici, mais especificamente, mas o remédio amargo foi aplicado antes, né? E aí, como eu disse, né, numa conjuntura de violência política. Né? Até ontem, em sala de aula, né, uma aluna fez uma pergunta sobre neoliberalismo, né, e aí, claro, trazendo o neoliberalismo como exemplo dessa aplicação do remédio amargo. É inevitável, quando a gente fala desse remédio amargo, hoje citar a Argentina, por exemplo. Né? É muito mais complexo o Milei fazer o que ele está fazendo numa democracia. Né? A estabilidade para ele é muito maior. Né? O neoliberalismo, o seu remédio amargo, ele costuma funcionar em ditaduras, né? Vide o Pinochet, né, no Chile. Então, a aplicação desse remédio amargo em longa duração, ou pelo menos em média duração, ele vai receber numa democracia, né, enfrentamentos enormes. Né? Como eu disse, numa conjuntura política, né, minimamente democrática, a política econômica do Castelo Branco, né, o PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do Governo, receberia uma enxurrada de enfrentamentos nas ruas, né? Por conta do impacto que ele vai causar para a classe média, para o trabalhador, de um modo geral. Uma coisa que é importante destacar, né, a ditadura ela vai construir a memória de uma prosperidade econômica, como se não houvesse corrupção naquela época, enfim, a gente vai discutir isso mais à frente em outras questões, mas é importante lembrar, assim, destacar, marcar mesmo, sabe, no sentido assim, de marcar isso decisivamente assim, no imaginário político brasileiro, assim, que a ditadura ela é um momento da história do Brasil em que o trabalhador, o salário do trabalhador se torna um salário miserável. Né? O que eu não quero dizer que não havia miséria no Brasil, né, antes dos anos 70, sim, mas o êxodo rural que houve, especialmente a partir dos anos 70, né, as grandes construções dos anos 70 promovidas pelo Milagre, né, essa migração em massa, né, e o desmonte, né, de uma estrutura salarial minimamente digna é a matriz da favelização das grandes cidades, sabe, da explosão da violência urbana. A ditadura está intimamente ligada ao padrão, ao perfil de desigualdade extremo que a gente enxerga nas periferias brasileiras. Porque é esse plano econômico,
né, fundamentado num controle de gasto social através do arroz salarial, que vai promover um crescimento desenfreado de postos de trabalho, mas em condições absolutamente desqualificadas, né, em relação ao fundamento principal, que é o salário. Então, é na ditadura que o salário abaixa demais. Se você pegar toda a média histórica de comparação entre salário mínimo e inflação, a democracia tem um desempenho infinitamente superior, né, na relação entre salário e inflação. A ditadura, ela corroeu as condições de vida, né, nas grandes cidades brasileiras. A década de 80, as pessoas passavam fome nas grandes cidades. As pessoas morriam de fome, sabe? É uma coisa que a gente tem que destacar. Isso é consequência dessa perspectiva econômica da ditadura. Qual é a perspectiva econômica da ditadura? Se é para atacar a inflação, ataca no salário. Né? Contrai crédito. Né? Restringe poder de compra. E, ao mesmo tempo, protege, através dessa dinâmica da indexação dos títulos da dívida pública, protege o investidor. Né? O investidor ria de orelha a orelha, né? Com a rentabilidade dos títulos da dívida pública. Lá nos anos 80, com o overnight, as pessoas ficavam milionárias sem trabalhar. Né? Então, essa disparidade entre o rico e o pobre no Brasil é uma herança da ditadura militar. De um modo geral, assim, apesar das diferenças dos seus planos econômicos, o abismo social entre o trabalhador, né, e as camadas mais ricas no Brasil é resultado das políticas econômicas da ditadura, que você não necessariamente observa em outros países da América do Sul, por exemplo. Na Argentina não há essa distância. Né? Talvez agora sim, né, por conta das últimas crises econômicas, mas nos anos 90 não se observava essa distância tão marcante. Se você pegar os livros didáticos de geografia dos anos 90 e 2000, aquelas fotos de Paraisópolis, Morumbi, sabe? Uma mansão do lado de uma mega favela. Isso é uma marca do Brasil. E quem inventou isso foi a ditadura. Né? Isso é um carimbo da ditadura no Brasil em função dessa premissa, né? Do fundamento dos seus planos econômicos. O remédio amargo vem na porrada em cima do salário. É esse o ponto, né, que eu destacaria assim, inicialmente. Eu acho que, inclusive, na sua matéria de Brasil 3, você marcou tanto isso que eu escrevi bem grande a frase: a ditadura foi responsável pela montagem da miséria brasileira. E isso ficou realmente muito marcado na minha cabeça e ficava repetindo, porque realmente... E eu acho que, assim, falando sobre a economia na ditadura, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu acho que na maior parte das pessoas, é a questão do milagre, que você até chegou a comentar um pouco. E esse também é um ponto muito forte, muito levantado, quando as pessoas buscam argumentar a favor do regime, né? E como se fosse uma grande conquista da ditadura e que não teria sido atingido num regime democrático. Você poderia explicar para a gente mais detalhadamente sobre as políticas que permitiram o suposto milagre e como é que foi a repercussão entre os diferentes setores da sociedade? Bom, vamos lá. O milagre primeiro situá-lo num curtíssimo período de tempo, né? A gente está falando aí de 69 a, no máximo, 73, né? Que, de fato, houve um crescimento exponencial da economia brasileira, né? Vamos pegar aqui alguns dados aqui, né? Por exemplo, em 1970, né, houve um crescimento do PIB de 10%, em 71, 11%, em 72, também 11,9%, quase 12%, em 73, 14% de crescimento econômico, né? São índices expressivos, né? Ao mesmo tempo que em 83 a economia recuou 3%. Né? Então, assim, 10 anos depois, em 73 houve um crescimento de 14% do PIB, em 83 houve um recuo de 3% do PIB, ou seja, como está claro, assim, o milagre econômico ele foi inconsistente. Né? A gente, né, gostando ou não, e é preciso fazer muitas críticas às reformas dos anos 90, do governo Fernando Henrique, né, mais especificamente o Plano Real, mas o Plano Real, né, em termos de construção de uma estabilidade fiscal e monetária no Brasil, ele é muito mais longevo. Se você olhar, 94, a gente está em 2024. Né? O impacto do Plano Real sobre a organização da vida econômica no Brasil é muito mais significativo. O milagre, ele foi um sopro.
né, de crescimento, que gerou resultados muito negativos, né, especialmente a partir da crise internacional do preço do petróleo em 73, né, que vai afetar fundamentalmente o custo da matriz energética do crescimento econômico brasileiro, que era o combustível, né, a gasolina e o diesel. Né. Então, quais são as condições, né? Isso é uma leitura política interessante que existiu a partir do governo Costa e Silva, mas que ganha corpo mesmo a partir do governo Médici. O que a ditadura percebe é que, a partir do reequilíbrio fiscal do país, né, reequilíbrio fiscal, toda hora repetindo isso, mas, resumidamente, né, o equilíbrio das contas, né, quanto o governo arrecada e quanto o governo gasta para manter a máquina pública. Né? E dentro dessa relação, né, o controle da emissão de papel moeda. Se o governo contrai o seu gasto e aumenta a sua arrecadação, não emitindo papel moeda, ele vai controlar o processo inflacionário. Né? Seria mais ou menos essa conta, que não é tão simples assim, mas grosso modo seria isso. Né? Então, a ditadura percebe, especialmente a partir do Costa e Silva, que esse remédio amargo, ele também não afeta só o trabalhador dos postos menos qualificados. Quando eu falo trabalhador, o operário. Né? O operário. Não é só o operário que está levando a porrada, a classe média também. A classe média é que vai consumir, né, os bens, que no momento também dos anos 60, eles passavam a fazer parte de um maior número de casas no Brasil, né? Bens como televisão, né? Como geladeira, né? Momento de expansão do consumo desses itens, né? A própria indústria automobilística no Brasil. E a percepção da ditadura já há condições, né, estruturais, econômicas, para que a gente interrompa esse ciclo, né, do combate ao problema inflacionário e abra o cofre. Né? E como é que a ditadura abre o cofre? Né? O milagre. O milagre se fundamenta, como eu falei agora há pouco, nessas grandes obras, né? A abertura de grandes rodovias, né? A Ponte Rio-Niterói é um símbolo desse período, né? Um investimento, trabalho do professor Pedro Campos, lá da Universidade Rural Seropédica, né? Os transcatedrais, a vinculação íntima da ditadura com as empreiteiras no Brasil. Né? Então, se a gente tem um momento de crescimento exponencial, eu até brinco em sala de aula, não sei se vocês lembram, né? Em que o curso de engenharia no Brasil ganha uma relevância enorme, né? Os filhos de classe média procuram desvaradamente esses cursos, né? A medicina se fortalecendo, a engenharia, o direito, né? O professor Rodrigo Pato tem também um trabalho sobre as universidades e a ditadura, né? As universidades recebem um aporte financeiro maior do governo ditatorial, recebem investimentos, né? Não se democratizam, né? Evidentemente, a gente está falando de um outro processo, mas há um investimento, né, nos programas de pós-graduação, na abertura desses programas. E o milagre assiste, né, um grande afago da ditadura, especialmente para os setores da classe média nesse momento, né, que vão ter uma melhora substancial nos seus salários, né, que vão ter e vão experimentar uma sociedade com emprego e abundância, né, por conta desses grandes investimentos em obras públicas, né, feitas. Por exemplo, um assunto que me interessa muito, né, a gente discutiu muito lá na Copa do Mundo de 2014. Nossa, o PT gastou dinheiro com estádio. Nunca se construiu tanto estádio na história do Brasil como nos anos 70. A ditadura construiu estádio no Brasil inteiro. E construiu ou reformou. Tá? Era muito gasto mesmo, era muita grana no estádio. Né? Você pegar estádio Mato Grosso, Manaus, Recife, é tudo pelo ditatorial. Olha lá, 71, 72, é tudo dessa época. E geralmente com o nome de político conservador. Né? Estádios, quase todos têm os nomes lá, homenagens a políticos conservadores da Arena, enfim. Então, esse afago para a classe média, ele vem em forma de emprego qualificado, né? Emprego oriundo de formações acadêmicas. Por conta dessa disponibilidade da capacidade de investimento e por conta dessa guinada desenvolvimentista feita pela ditadura.
né? Eu até brinco, como eu falei, trazendo para o lado contemporâneo, né? Se o Bolsonaro tivesse feito a mesma guinada desenvolvimentista, que inclusive ele é simpático, tá? Bolsonaro nunca foi simpático à austeridade do Paulo Guedes, né? Mas fizesse o Bolsonaro o mesmo movimento feito pela ditadura quando trouxe o Delfim Neto para o Ministério da Fazenda, fizesse o Bolsonaro o movimento de demitir o Paulo Guedes e nomear um ministro desenvolvimentista, mesmo que ele descesse o pau nos sindicatos, né? Fosse para dentro dos sindicatos e acabasse com greve, fizesse o Bolsonaro esse mesmo movimento, talvez isso não foi possível muito, também por conta da pandemia, vocês podem ter certeza que o desempenho eleitoral do Bolsonaro seria espetacular, né? Podem ter certeza. Porque o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo, nessa última gestão dele, foram as políticas liberais do Paulo Guedes, né? Que inclusive explicam, porque na pauta dos costumes, pode ser muito triste para a gente, mas de fato, o Bolsonaro surfa tranquilamente, né? O que faltou consistência para ele, não é à toa que a propaganda política do PT foi toda em torno disso, né? Do preço da picanha, da cerveja e tal. O que falta para o Bolsonaro é ter uma propaganda que diga assim, olha, no meu governo vocês consumiram, né? Como o Médici pôde utilizar, né? Não em termos de propaganda, porque, enfim, não precisava disso para ser eleito. Mas como a ditadura pôde associar o governo Médici, né? As pessoas comprando o seu Passat, as pessoas indo ao cinema, né? Comprando suas casas, né? Naquele período ali de crescimento econômico substancial e de crescimento também das grandes cidades, né? Então, a memória dessa prosperidade da ditadura ela é muito vinculada a esse período, né, específico de investimento maciço. Mas o investimento maciço, que foi possível, como eu falei agora há pouco, também porque o custo da mão de obra no Brasil era muito baixo. Então, quando você fala na Ponte Rio-Niterói como símbolo de grandes obras, o operário que trabalhou na Ponte Rio-Niterói era absolutamente explorado. Então, a distância, como eu falei, entre o salário qualificado e o salário do trabalho com baixa qualificação, esse abismo cresce na ditadura, né? E aí vocês podem perguntar, bom, mas em paralelo a isso, né, era um governo que torturava, era um governo que censurava, evidentemente que para as esquerdas, o governo Médici preserva a memória do governo que promoveu violências sistêmicas e institucionais absurdas. Mas isso para setores das esquerdas. Você perguntou sobre como um impacto diferente, né? Pro brasileiro, eu usar um termo eleitor mediano, mas não cabe, né? Mas para o brasileiro mediano, né, a ditadura representou, nesse momento, uma garantia de estabilidade política, de crescimento econômico. Isso aconteceu antes, né, da explosão da violência urbana que se estabelece no Rio de Janeiro nos anos 80, muito em função de tudo que a ditadura promoveu antes, né, em todos os aspectos, não só econômico, mas também em relação à carta branca dada aos agentes de segurança pública durante os anos 70, que acabou culminando na formação de grupos de extermínio na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, essa imagem dos anos dourados, né, da ditadura, né, os anos de chumbo, mais anos de prosperidade, do milagre, ela foi muito, né, exaltada em função desse contraponto, né? Bom, a redemocratização trouxe a violência urbana, né? Se você pegar as revistas dos anos 80, né, a Veja, por exemplo, elas todas associavam a violência urbana do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, a Falange Vermelha, à ascensão do governo Brizola, né? Brizola, no Rio de Janeiro, virou sinônimo de cocaína, né? É uma gíria, né, que se perdeu hoje em dia, acho que pouca gente utiliza, mas quem viveu os anos 80, se você pedia Brizola, estava pedindo cocaína. Então, assim, a ditadura conseguiu, né, construir essa memória do contraponto. Os anos 70, não existia violência, existia emprego, né? Mas é importante lembrar que o Brizola chega ao governo do estado do Rio de Janeiro em 82, o presidente ainda era da ditadura, era o Figueiredo, né? Isso é importante lembrar. E a gente estava ali vivendo o desmonte desse processo. Vocês imaginem, né?
numa sociedade, né, para falar do milagre, assim, de maneira mais abrangente possível, numa sociedade em que havia a expansão de emprego às custas de baixo salário, tá? Um controle inflacionário razoável, né? Você está falando de inflação aí de 10%, 12% ao ano durante o milagre econômico, tá? Seria mais ou menos o que a gente vive hoje. O controle inflacionário minimamente razoável, salários baixos, mais expansão do emprego. Quando o milagre faz água, a partir de 73, você tem os mesmos salários baixos com processo inflacionário e desemprego. Aí é o caos, que vai culminar nos anos 80, e que a ditadura não resolveu. A ditadura não resolveu, fundamentalmente porque a ditadura manteve-se associada a um processo que só foi desfeito lá no plano real, que eu falei agora há pouco, que é a questão da indexação da rentabilidade do título da dívida pública à inflação. Então, percebam, olha que perversidade que a ditadura criou. Para poder arrecadar, né, a ditadura colocava a dívida pública à venda na Bolsa. Né? Se você é um investidor, né, se você é um dono de banco, você compra esse título. Né? Esse título ele está atrelado à variação da inflação. Ou seja, quanto maior a inflação, maior a rentabilidade desse título. O que significa que o governo vai ter que gastar mais para pagar o seu credor. Olha a bola de neve. E quando a gente fala de bola de neve fiscal criada pela ditadura, é isso. É a associação, a indexação é você estabelecer o contrato, né, os contratos da economia daquela sociedade à variação da inflação. Então, por exemplo, o contrato de aluguel era indexado. Você tinha reajuste pela inflação. Era um inferno pagar aluguel. Era um inferno pagar aluguel nos anos 80. Né? Eu lembro, eu vivia de aluguel com meus pais e toda hora o proprietário estava lá, batendo a campainha para reajustar o preço do aluguel. Ninguém conseguia pagar aquilo. Né? Então, o plano real acaba com a indexação. Só que a bola de neve foi, se você era rico e era investidor, para que trabalhar? Para que trabalhar? Você só ia, né, ampliando a sua rentabilidade. A inflação aumentava. Para quem era rico era um problema? Não, não era. Mas corroía o salário do trabalhador. Então, entenda o seguinte, o plano real, por mais que ele freie uma perspectiva desenvolvimentista, e para ele reequilibrar as finanças ele teve que privatizar, mas, por outro lado, ele acabou com uma coisa que ninguém aguentava mais, que era o salário sendo corroído pela inflação. Mesmo o trabalhador mais simples. Ninguém aguentava mais isso. Isso explica a popularidade inicial do Fernando Henrique, que depois não se sustenta. Mas explica a popularidade inicial dele. Ninguém aguentava mais o salário acabando. Gente, a ditadura entrega o Brasil nos anos 80, a gente tinha que ter freezer em casa. Você tinha que ir no mercado, né, comprar tudo quando você recebia o seu salário. Né? Eu acho que eu mencionei isso em sala de aula. A classe média nos anos 80, ela não usava carro o mês todo. Chegava uma hora do mês que a gente não tinha mais dinheiro para gasolina. Estou falando da classe média. Né? Acabava o dinheiro da gasolina. Então, deixa o carro na garagem, mês que vem a gente volta a usar. Era muito comum isso. Né? É isso que a ditadura entrega. Um cenário que, quando essa expansão de emprego das grandes obras cessou, o que ela deixou como herança? Salário baixo, né? Condições de vida cada vez mais desiguais, né? Um cenário propício para a explosão da violência. É isso que eu acho que... Aí, sinceramente, eu não sei. Eu não saberia necessariamente dar uma resposta definitiva. Mas a ditadura conseguiu definitivamente, né, para os defensores da ditadura, associar a sua história econômica a 4 anos. Né, de um governo que durou 25. Né? Isso é para ser pensado, né? E é justamente o nosso próximo ponto, né? Que é quais foram as estratégias, falando de forma mais concreta, de de criar essa imagem do milagre econômico, e aí depois o que acontece de ruim com a economia, o que acontece de ruim é a recessão, a crise, associar outra coisa, associar a problema da democracia, são os governos democráticos, e limparem a barra deles na razão de terem causado esse problema, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que explicar isso, tem que passar por isso, mesmo não tentando dar uma resposta definitiva, mas inevitavelmente passa pela censura.
Você está falando de um governo que a imagem da austeridade, a imagem do bom gestor, porra, não tem imprensa livre. Você imagina a imprensa livre no governo Médici, né? Se for investigar as negociações feitas pela família do Médici em relação à compra e venda de terra, coloca no jornal isso, ver se a imagem dele seria positiva. Mas ninguém podia. Esse é o ponto, entendeu? Eu acho que passa inevitavelmente pela censura, né? E a possibilidade de você colocar debaixo do tapete esses problemas. A redemocratização, né? A gente, se pegar a imprensa brasileira na redemocratização, ela vem furiosa, né? Quando abre, né, a possibilidade de se expressar, né? Você pega os programas dos anos 80, são programas muito bons, assim, muito para dentro. Você tem entrevistas históricas, né? Eu lembro muito do Marcelo Tais, né, entrevistando agentes da ditadura, e os caras revoltados, assim, porque o Milico, né, esse militar autoritário, esse cara que fez parte do governo ditatorial, ele não sabe falar não, cara. Quando ele é confrontado, o que tem de entrevista, um militar mandando um repórter calar a boca, nos anos 80, cala sua boca, o senhor fique quieto, porque é assim que eles operavam. Era dentro dessa dinâmica do eu não vou falar e cale sua boca. Eu lembro de uma entrevista do Nabia Bichedi, que foi presidente da CBF, do Marcelo Tais. E que é isso, sabe? O Marcelo Tais vai confrontando ele vai xingando. É isso, ele xinga. Mais ou menos como o Bolsonaro faz, né? Se você confrontar um Bolsonaro, ele vai fazer o quê? Ele xinga. Acabou a entrevista, não tem o que falar, né? Aí ele vai para a ofensa pessoal e acabou. É uma estratégia, né? Então, acho que primeiro passa por essa censura, a imprensa, né? Eu não sei, por exemplo, né, a gente pesa muito quando a gente fala sobre a seleção de 70, né? Porque a Copa de 70 a Copa de 70 foi importante, né? Mas também o Brasil perdeu em 74, o Brasil perdeu em 66, o Brasil perdeu em 78, o Brasil perdeu em 82, né? Eu não sei até que ponto 70, que foi um timaço, sem dúvida nenhuma, tal, uma imagem muito vitoriosa do Brasil, no auge do milagre, mas eu acho que é uma sobrevalorização, por exemplo, em relação a 78 na Argentina também, quando, na verdade, os significados da vitória são múltiplos, sabe? Claro que para o Estado brasileiro, para o governo Médici, foi ótimo que o Brasil tenha vencido, né? Mas as esquerdas também assistiam aos jogos, né? O futebol não era um patrimônio do governo, né? O futebol é um espaço de embate. Assim eu trabalho com futebol metodologicamente. Por exemplo, se está o trabalho da Lívia Magalhães. Em 78, muito se fala porque o governo da Argentina, a ditadura, usou a Copa. Tudo bem. Só que as esquerdas também usaram a Copa de 78 para denunciar a ditadura na Argentina. Os movimentos de direitos humanos só se organizam na Europa para saber que há uma ditadura na Argentina por causa da Copa de 78. Que até então isso não era divulgado na Europa. Então, assim, as Copas são usadas pelos dois lados. É claro que 70, no fim das contas, até porque a esquerda também não queria saber de futebol nesse período, né? Ela abriu mão, né? É difícil abrir mão do futebol quando você tem Pelé no time, né? Por mais que, né, as pessoas falavam assim, né? O Daniel Arão conta essa história, né? Que, tinha gente que torcia contra, gente que torcia a favor. O Daniel Arão tem uma ótima resposta para isso. Ele falou, olha, nas esquerdas, torcia contra a seleção quem não gostava de futebol e torcia a favor quem gostava. É simples assim, né? E é mais ou menos esses são os usos do futebol, né? Quem não gosta vai chamar de alienação, né? Mas acho que é uma sobrevalorização, né, da seleção como um componente do otimismo, né? Por conta disso, a seleção, a vitória dela tem significados múltiplos. E também, por outro lado, em termos de biografia, eu não associaria Pelé a um homem do regime, não. Eu acho que falta um trabalho biográfico melhor em relação ao Pelé para que a gente desconstrua essa ideia, até porque o Pelé é um ídolo dos anos 50, né? Nos anos 70 ele já está no final da carreira. Em 66 o Pelé não queria jogar a Copa, né? Em 72, no Sesc Centenário, vocês falam muito, o Pelé é um homem da ditadura. Em 72, no Sesc Centenário, tem um torneio de independência, o Brasil ganha, inclusive, de Portugal, afinal, o Pelé não quis jogar esse torneio.
Ofereceram um caminhão de dinheiro para o Pelé, ele se recusou a jogar. Né? O Pelé se recusou. Eu acho engraçado como é que a memória opera. Né? Aí vai assim, é mais reflexão do que resposta. O Pelé ficou associado a um apoio à ditadura. O Pelé não foi jogar no Sesc Centenário de 72. Mas os mutantes da Rita Lee cantaram. Quando a Rita Lee morreu, ela era uma mulher, né? Engraçado isso, né? Quando a Rita Lee faleceu, ela era associada à redemocratização. Ela cantou para os milicos em 72, na Olimpíada do Exército. E aí? A Elis também. Né? Aí depois a Elis falou que ela foi coagida e tudo mais e tal. Mas não foi só a Elis não, gente. Vocês já viram, né? Hoje, como é que os jovens falam? A set list. Né? Meu tempo é programação mesmo. Gente, Beth Carvalho cantou. Aquele maravilhoso... Ai, meu Deus. Jair Rodrigues. Todos esses caras cantaram em eventos militares. E aí? Sabe? A memória, o Chico Buarque não, evidentemente, né? Mas esses caras cantavam em eventos militares. E é engraçado como a nossa memória opera, né? Repito, né? A Rita Lee ficou com uma marca, né, de ser uma mulher combativa, e que foi, de fato. Agora, por que o Pelé não? Né? Ninguém lembra que o Pelé não foi em 72. Isso deixa de lado, né? Então, a ditadura ela conseguiu, de fato, né, se vincular a esse período. E acho que passa muito pelos usos dos significados da violência urbana dos anos 80, né? Mas passa fundamentalmente pela censura. Né? Eu acho que isso facilita muito, né? Não, evidentemente, que o historiador ele vai desconstruir essa memória. Né? Ele vai refletir sobre essa memória. Mas o brasileiro comum, mediano, não. Então, qual é a imagem que fica? Com a democracia, explodiu a corrupção. Não explodiu a corrupção, explodiram as denúncias. É diferente, a corrupção já existia. Né? Esse é o ponto. Né? E uma coisa que é importante também, que a ditadura acabou, né, conseguindo construir em termos de memória, né, é a ideia também que, por exemplo, esse aparato de repressão ao trabalhador, de um modo geral ao trabalhador, né, mas que ficou associado à repressão ao subversivo, né, da doutrina de segurança nacional, né, como se isso só afetasse quem fosse de esquerda politizado. Longe disso. Longe disso. As organizadas apanhavam da polícia. Não à toa que as organizadas combativas surgem na ditadura. De quando são as torcidas jovens? A partir de 67. Entre 67 e ao final dos anos 70 que surgem todas as torcidas jovens do Brasil, praticamente. O que é ser torcida jovem? É ser combativo. Porque a ideia de jovem, nesse caso de torcida jovem, é associada ao poder jovem do maio de 68. É essa a inspiração. Claro que a Jovem Flá surge em 67, né, antes ainda disso, mas é a ascensão da cultura jovem, né, que era muito divulgada naquele folhetim O Sol, que vinha dentro do Jornal dos Esportes, que era um encarte voltado para a juventude, com propagandas de cursos, com divulgação de resultados de vestibular e tal. E ali tinha muita a divulgação do poder jovem, né? Acho que o Woodstock é muito o resultado dessa cultura também. E as torcidas jovens surgem aí, como uma politização da juventude, a juventude que vai libertar o planeta do conservadorismo, enfim, da violência e tudo mais. Esses caras surgiram durante a ditadura. O movimento Black apanha demais das polícias ditatoriais. Né? Então, fora o seguinte, é o que eu falo em sala de aula, mas aqui para registrar, ficar gravado, as pessoas terem dimensão. Num estado de exceção, se você namorar alguém que está sendo procurado, você vira procurado também, meu amigo. Sabe? Se você tomar uma cerveja com uma pessoa que está sendo procurada pela polícia da ditadura, né, pelo sistema de repressão, você também vira alvo. Né? O que eu falo para você, acha que era fácil pegar o Marighella? Você acha que foi fácil pegar o Lamarca? Não foi, não. Para pegar o Lamarca, para pegar o Marighella, a polícia torturou muita gente que não tinha nada a ver. Nada a ver aquela sua avó que fala, não, só sofreu com a polícia quem era. Não, coisa alguma, meu irmão. Coisa alguma. Para pegar esses caras,
né? Muita gente foi torturada. Então, é impressionante, né, como a gente vê o impacto da censura na construção da memória, né? E fora que, né, como vocês falaram, né, parece que o governo Figueiredo fica, né, associado já ao processo de redemocratização, então, portanto, não é ditadura, não. É um governo com problemas econômicos severos, né, severos. E aí fica esse dilema, né, tentar entender. Mas eu acho que o caminho mais possível para entender isso seja a construção de um aparato de censura que filtrou muito, né, o que chegava à sociedade, as informações que chegavam à sociedade. Claro, na nossa bolha, a gente tem a dimensão. Mas, conversando com as pessoas que não estudam necessariamente, que vivem de outras coisas, que não história, né, essa censura ela promoveu um filtro muito poderoso, né, em relação à percepção da violência da ditadura. A gente tem um contato muito próximo com isso, se pensar no próprio centro acadêmico do nosso curso de História, né? A gente homenageia o Ivan Matadiz, que foi um estudante da História UF, que está desaparecido até hoje, vamos dizer assim, que a gente não tem comprovação da morte dele, mas no período da ditadura. E isso que você falou, de que não é necessariamente a pessoa que está envolvida, porque o irmão dele, a gente ficou sabendo hoje, conversando um pouco sobre a homenagem que vai ter amanhã para ele, né? Que o irmão dele também foi torturado para tentar conseguir informações sobre o Ivan. Mas, enfim, todo esse assunto da ditadura repercute muito, a gente consegue, eu acho que você principalmente, professor, você consegue mobilizar várias áreas, vários aspectos para a gente conseguir ter um debate frutífero sobre isso. E queria te agradecer por ter participado mais uma vez do podcast com a gente. É sempre um prazer ter você aqui, são sempre episódios maravilhosos. Você também traz uma didática muito... Acho que fica muito acessível tudo que você tenta trazer, tudo que você tenta falar. E acho que por enquanto é isso. A gente queria também pedir se você tem alguma recomendação sobre material complementar, que o pessoal que queira saber mais sobre o milagre ou sobre esses outros aspectos da ditadura, que queira pesquisar mais, se você tem alguma coisa para recomendar. Claro, eu agradeço demais. Eu encerro com um recado que eu costumo iniciar, mas eu já vou encerrar. Que para além de todos os avanços em todas as áreas, né, que a democracia trouxe para o Brasil, né, é muito importante esse tipo de reflexão, né, é muito legal a gente ir direto ao ponto, né, a gente está falando para o grande público também, que a gente insista, que a gente reitere, como vocês fizeram nesse episódio de hoje, que é um mito a ideia de que houve um crescimento continuado na ditadura. Se um recado tem que ficar hoje claro, forte, né, consolidado, é de que o milagre econômico, primeiro, ele se sustentou às custas de baixos salários, e eu quis muito bater nessa tecla, é isso o ponto que eu quero destacar, né? Se faz superávit, se faz poupança no Brasil às custas do trabalhador, tá? Eu poderia destacar, por exemplo, o emprego das domésticas no Brasil, como elas trabalhavam nos anos 70 e 80, e o que significou a democracia para elas, com a expansão dos direitos, né? E é engraçado que a patroa de hoje, né, muitas que são herdeiras do modo de pensar da ditadura, falam assim, eu não tenho como pagar isso para uma empregada, né? Claro, vocês não queriam pagar nada, né? Vocês queriam deixar a pessoa trabalhando de graça, como aconteceu muito, inclusive, tá? Em muitas famílias aí, muitas, eu conheço alguns casos, né, de trabalhos análogos à escravidão durante a ditadura. Tá? Empregadas domésticas que não recebiam nada, que migraram do Nordeste, do Norte, de Minas, vieram para o Rio de Janeiro e ficaram morando nas casas das classes médias. Eu conheço gente que foi presa recentemente, porque manteve durante 40 anos uma empregada, e está acontecendo um monte de escândalo sobre isso. Porque muita gente fez isso. Né? E é isso que o PT incomodou muito, né? Especialmente o governo Dilma, com reajustes sucessivos do salário mínimo. Esse governo incomodou demais, né? Se no Brasil o culpado da inflação é sempre o salário.
é muito conveniente, né? O culpado do desequilíbrio fiscal é o salário, né? Como se enxugar a máquina pública passasse necessariamente pelo arroz salarial. Mas fica o recado de que o milagre não só ele acontece às custas da pauperização do trabalhador e da promoção da miséria no Brasil, da desigualdade, mas ele também foi muito curto. E as consequências dele são sentidas até hoje. Esse é o recado principal. E que a democracia tem objetivamente dados econômicos melhores do que a ditadura. Em relação a... Só para fechar mesmo, né? Para quem nunca atentou para isso. 1979, ditadura, tá? Inflação de 77% ao ano. 1980, inflação de 110% ao ano, ditadura, tá? 1981, ditadura, 95% ao ano de inflação. 82, 99% ao ano de inflação. 83, ditadura, 211% de inflação ao ano. E 84, ditadura, 223% ao ano de inflação. Tá? Hoje a gente vive com 10%. Né? E olha, né, o terror. Né? Então, não só em relação ao PIB, mas especialmente a construção de um cenário de estagflação, ou seja, inflação com recessão econômica, que foi o que a ditadura fez no Brasil, eles foram muito piores do que os piores governos democráticos. Foram muito piores do que os piores governos democráticos. Tendo as ferramentas de tortura, de censura e de controle social que, evidentemente, as democracias não têm. Então, esse é o recado final. A minha recomendação, nada mais justo, né? Eu estou usando o livro do Marcos Napolitano, a História do Regime Militar Brasileiro, né? Mas existe uma bibliografia vasta que seria, né, injusto eu esquecer, mas a Constituição Social dos Regimes Autoritários. Eu destacaria, então, né, já que eu citei essa obra, uma coleção, eu destacaria os colegas da casa, né? Especialmente os alunos da UF, né? Conheçam os trabalhos da professora Samantha Quadrada, da professora Janaína Cordeiro, né, da professora Angélica Miller, né, professoras que estudam especificamente ditadura militar. Eu queria ter um tempinho final, acho que já estourei aqui 1 hora, né, mas talvez fique... Posso falar? Pode, claro. Nos roteiros, vocês mencionam assim, a ditadura empresarial militar. Né? Eu acho que seria legal pensar, eu até nem situei esse conceito, né, mas citando aqui as professoras, eu lembrei, né? Eu teria um pouco de cuidado com esse conceito, porque a ditadura é uma forma de governar, governo autoritário, né? Que vai contar com o apoio do empresariado, vai, né? Mas, por exemplo, nos anos 80, o próprio empresariado desembarcou da ditadura. O processo inflacionário que a própria ditadura causou fez com que o empresariado subisse no palanque, por exemplo, a Fiesp subisse no palanque das diretas. Então, ela deixou de ser empresarial militar? Esse é um ponto que a gente tem que trazer a reflexão, né? A ditadura é uma forma de governar, né? E evidentemente, quem governa são os militares. Né? Então, eu trago aqui para o debate, né, da ocorrência de um golpe civil-militar, mas da realização de uma ditadura militar, porque, por mais que o empresariado tenha apoiado, né, e nem todo empresariado foi beneficiado, não, tá? Inclusive, é bom lembrar isso. Né? Estudos mais recentes vêm mostrando, acho que eu destacaria o exemplo icônico da Panair, né? A maior companhia aérea, né, que já houve nesse país, que foi destruída pela ditadura, e que até hoje os ex-funcionários tentam receber alguma coisa, que foi falida propositalmente pela ditadura, que entregou as linhas aéreas que a Panair fazia para a Varig. Né? Então, muito cuidado, assim como a TV Excelsior, que foi uma televisão falida propositalmente pela ditadura. Eu acho que é uma lacuna sobre a parcela do empresariado que é prejudicada pela ditadura, inclusive. Né? Porque senão cria-se uma ideia de que a burguesia brasileira toda, né, encampou o projeto da ditadura. Não, muitos foram perseguidos, inclusive, por isso. Né? Mas é um debate mais à frente. Mas só para trazer, então, a recomendação, a nossa instituição, a nossa universidade tem professores e professores, né? A Lívia Magalhães, que trabalha com desporto, mas que trabalha com Copa de 70, o trabalho da Lívia é incontornável, com a taça nas mãos, o trabalho, a tese dela de doutorado é incontornável sobre futebol, ditadura militar. Eu não quero ser injusto com nenhum outro colega, né?
mas que vocês conheçam os trabalhos. E acho interessante, né, recentemente, a professora Janaína já fazia isso, mas a Samantha vem por esse caminho, que a gente, durante muito tempo, estudou muitas esquerdas, né, durante a ditadura, mas estudou também as direitas, né, durante a ditadura. Isso é um trabalho muito importante, né, para a gente preencher essas lacunas. Então, os dados eu extraí, como eu falei, né, não adianta mostrar porque não tem mais, mas do livro do Napolitano, mas o próprio, mas a gente tem uma produção aí vasta, uma bibliografia vasta, e fora os eventos que estão acontecendo esse ano sobre os 60 anos do golpe, né, que são diversos aí. Eu estaria naquele evento da UERJ, mas caiu uma tempestade, vamos ver quando vai ser o próximo dia. Assim que sair o próximo dia, a gente faz o convite, né, de quando a gente vai fazer a mesa sobre futebol e carnaval. Mas muito obrigado, acho que foi um momento de definição assim, de algumas questões para marcar, especialmente para quem está em sala de aula, né, alguns pontos que devem ser incluídos nos planos de aula sobre ditadura no ensino médio, no ensino fundamental. E um ponto fundamental o projeto econômico da ditadura é o responsável pela construção do abismo social entre ricos e pobres no Brasil. Isso aí eu não tenho dúvida de afirmar. Bom, muito legal tudo isso que você falou sobre a questão do debate da terminologia, né? Até porque foi uma pauta do episódio anterior, e eu já faço aqui o jabá do episódio anterior, para quem puder voltar e ouvir, porque muitos dos temas que a gente tratou aqui hoje foram um pouco pincelados no episódio anterior. Então, essa questão que você fala sobre a questão da violência mesmo no Rio de Janeiro é algo muito interessante, e o último episódio trata um pouco disso, de como que essa ideia de que a ditadura só foi ruim para quem é de esquerda não existe, né? E que o povo negro, o povo pobre sofreu também de uma forma diferente, mas que foi muito impactado negativamente. Então eu queria fazer essa recomendação do episódio anterior e também recomendar os 2 outros episódios que não saíram ainda, porque essa série está sendo feita, os episódios saem a cada 3 semanas, né? Então essa semana, no dia 4, vai sair esse episódio que você está ouvindo agora. E os 2 próximos serão até então, sobre o eixo cultural e o eixo mais social, das lutas sociais. Mas eu também queria recomendar as redes do PET, porque a gente está pipocando de evento na universidade, fora da universidade também, em relação à memória dos 60 anos do golpe, né? Então, a gente toda hora está divulgando eventos que estão acontecendo na UF, na UERJ, FRJ, eventos para a gente pensar sobre a ditadura, o que é ditadura, o que tem de ditadura militar no Brasil hoje, né? Quais são as permanências que a gente tem agora. Bom, sobre a questão das recomendações, a gente vai deixar na descrição do episódio, mas a gente também está planejando um post no Instagram com algumas recomendações de filmes, documentários, livros, enfim, para tratar desse tema. Então, por fim, agradecendo novamente ao professor Renato, muito obrigado pela aula aqui de novo. E vamos lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram a gente está como @PetHistoriaUF, no Twitter como @PetHistoria, no Facebook como Pet História UF Niterói e no YouTube também como Pet História UF. E por fim, eu queria dar os créditos desse episódio, porque esse episódio tem roteiro e apresentação de Alice Dias e Gabriela Doscher, edição de Duda Veras e revisão Rafael Valeiro. Obrigada, gente. Obrigada por ficarem com a gente até o final. Até a próxima.